Senhores passageiros, aqui é o capitão falando. Estamos entrando em uma área de turbulência. Então mantenham os cintos afivelados. A voz dele foi interrompida por um estalo tão alto que o avião inteiro tremeu. As máscaras caíram, as luzes começaram a piscar. Então ouvi o capitão gritar no rádio. Isso não estava no radar. Um segundo depois veio o impacto. Acordei de cabeça para baixo, preso ao assento. O avião estava partido ao meio. O cheiro de combustível queimado fazia meus olhos arderem. Soltei o cinto, caí no chão e comecei a rastejar até uma abertura na fuselagem. Assim que coloquei o pé para fora, percebi uma coisa. Não existia um único grito. Não existia ninguém pedindo ajuda. Só o barulho das árvores balançando. Comecei a correr entre os destroços procurando qualquer sobrevivente. Encontrei malas abertas, bancos espalhados e marcas de sangue pelo chão. Nada de pessoas. Foi quando ouvi um galho quebrando bem atrás de mim. Virei na mesma hora. Não tinha ninguém. Continuei andando devagar até perceber outra coisa. Eu não estava sozinho naquela ilha. Alguém estava me acompanhando desde que saí do avião. Peguei um pedaço de metal do chão e continuei andando. Cada passo fazia outro galho estalar em algum lugar da mata. Nunca perto o suficiente para eu ver quem era. Nunca longe o suficiente para eu relaxar. Então encontrei pegadas na lama. Eram recentes, grandes demais para serem minhas. Enquanto me abaixava para olhar melhor, ouvi uma respiração pesada bem do outro lado das árvores. Corri sem olhar para trás. Passei por pedras, troncos e quase caí em um barranco. Só parei quando encontrei uma pequena praia. Achei que finalmente estava seguro. Até olhar para a areia, havia dezenas de malas do avião espalhadas por toda a costa, todas abertas, todas vazias. E, no meio delas, alguém tinha desenhado uma única seta apontando para dentro da floresta. Eu não queria voltar para a floresta, mas também não podia ficar naquela praia. Peguei uma mochila ainda fechada e encontrei apenas uma garrafa de água, um isqueiro e uma lanterna. Quando levantei a cabeça para continuar andando, todas as malas estavam exatamente onde eu lembrava, menos uma. A mochila que eu tinha acabado de abrir havia desaparecido. Então ouvi passos correndo entre as árvores. Segui a direção dos passos por puro impulso. Depois de alguns metros encontrei um pequeno acampamento abandonado. Havia uma barraca rasgada, uma panela no chão e uma fogueira ainda quente. Alguém tinha estado ali havia poucos minutos. Antes que eu pudesse entrar na barraca, ouvi vozes. Eram baixas demais para entender. Me escondi atrás de uma pedra. As vozes pararam na mesma hora. Esperei alguns segundos antes de sair. O acampamento continuava vazio. Foi quando percebi que a panela ainda fervia. A fogueira continuava acesa, mas não existia nenhuma pegada saindo dali. Apenas chegando. Meu coração disparou. Dei 2 passos para trás e ouvi um grito vindo do alto de uma árvore. Não olhei. Apenas comecei a correr outra vez. A mata ficou cada vez mais fechada. Galhos batiam no meu rosto enquanto eu tentava escapar daquele lugar. Então encontrei uma clareira. No centro havia uma pilha enorme de malas iguais às do avião. Centenas delas. Algumas abertas, outras queimadas. Nenhuma vazia por acidente. Parecia que alguém tinha procurado cada uma delas com calma. Foi quando ouvi outro avião passando sobre a ilha. Corri pro espaço aberto tentando chamar atenção. Tirei a camisa, comecei a gritar e acenar desesperado. O avião passou exatamente por cima de mim. Tão perto que consegui ver as janelas. Por um segundo achei que tinham me visto. Então ele simplesmente continuou voando até desaparecer atrás das montanhas. Quando abaixei os braços derrotado, percebi que não estava mais sozinho na clareira. Havia várias silhuetas paradas entre as árvores, me observando em absoluto silêncio. As silhuetas continuaram imóveis. Nenhuma delas deu um passo. Fui recuando devagar até sentir minhas costas baterem em uma pedra. Foi quando ouvi outro barulho atrás de mim. Virei na mesma hora. Não havia ninguém. Quando olhei de volta para a floresta, todas as silhuetas tinham desaparecido. No lugar onde elas estavam havia apenas uma mochila militar caída no chão. Abri a mochila esperando encontrar comida. Dentro havia apenas um mapa desenhado à mão. Não existiam nomes, só riscos vermelhos marcando alguns lugares da ilha. Um deles estava circulado várias vezes. Ao lado alguém tinha escrito apenas uma palavra. Nunca! Enquanto eu olhava o mapa, ouvi o mesmo grito da floresta outra vez. Dessa vez parecia muito mais distante, como se estivesse me empurrando exatamente para aquele lugar. Passei horas seguindo o mapa. A mata ficou cada vez mais fechada até terminar diante de um enorme buraco na pedra. Era uma caverna. Do lado de fora havia dezenas de malas iguais às do avião, empilhadas umas sobre as outras. Algumas ainda estavam fechadas. Outras tinham sido abertas com tanta força que pareciam ter explodido. Nenhuma delas tinha um único objeto dentro. Acendi a lanterna e entrei. A caverna era silenciosa demais. Minhas pegadas eram o único som que existia ali dentro. Depois de alguns metros encontrei várias marcas riscadas na parede. Pareciam dias sendo contados. 5 riscos. Depois mais 5. Depois mais 5. Havia centenas deles. No final da parede alguém tinha escrito uma frase usando carvão. Se ouvir seu nome, continue andando. Continuei descendo até encontrar uma mochila encostada na parede. Dentro dela havia uma câmera ainda funcionando. Apertei o botão para assistir a última gravação. O vídeo mostrava exatamente aquela mesma caverna. O homem que segurava a câmera respirava desesperado enquanto dizia: se alguém encontrar isso, não saia da ilha pelo mar. Nesse instante ele olhou para trás, largou a câmera no chão e começou a correr gritando. A gravação terminou no meio do grito. Fiquei olhando para a tela durante alguns segundos sem conseguir respirar. Então ouvi exatamente o mesmo grito ecoando pela caverna. Desliguei a câmera na mesma hora, o som continuava. Não vinha da gravação, vinha de algum lugar logo abaixo de mim. Dei um passo para trás e o chão de pedra afundou alguns centímetros. Corri antes que fosse tarde. O túnel parecia diferente de quando entrei. Curvas que eu lembrava tinham desaparecido. Passei por 3 bifurcações que jurava nunca ter visto. Continuei seguindo o vento na esperança de encontrar a saída. Foi quando a luz da lanterna iluminou dezenas de mochilas encostadas na parede. Todas abertas, todas vazias. Em cima delas havia relógios, celulares e alianças cuidadosamente organizados. Peguei um dos celulares tentando ligar para qualquer pessoa. Sem sinal. Mesmo assim, a tela acendeu sozinha. Não apareceu nenhum número. Apenas uma mensagem escrita em branco sobre um fundo preto. Não pare. Antes que eu pudesse entender, ouvi pedras rolando atrás de mim. Apaguei a lanterna por instinto. Alguma coisa passou lentamente pelo corredor. Não consegui ver o que era. Só ouvi passos, muitos passos. Esperei o silêncio voltar antes de acender a lanterna outra vez. Foi quando encontrei uma escada de madeira descendo ainda mais fundo. No primeiro degrau havia outra frase escrita à mão: quem desce vivo, nunca sobe sozinho. Eu deveria ter voltado, mas ouvi o barulho do mar vindo lá de baixo. Pela primeira vez desde o acidente pensei que talvez existisse outra saída daquela ilha. Desci o mais rápido que consegui. No fim da escada havia um lago enorme iluminado apenas pela luz que entrava por uma fenda na rocha. Do outro lado da água existia uma pequena lancha presa a um pier improvisado. Meu coração disparou. Corri até a margem achando que finalmente tinha encontrado um jeito de escapar. Então percebi uma coisa. A lancha ainda balançava na água, como se alguém tivesse
tivesse acabado de subir nela poucos segundos antes. Corri até o pier sem pensar duas vezes. A lancha ainda se movia devagar, batendo contra a madeira como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Pulei pra dentro e procurei a chave desesperado. Não encontrei nada. Foi quando ouvi outra batida. Toc, toc, toc. O som não vinha da água. Vinha de dentro do compartimento onde ficava o motor. Afastei a tampa lentamente usando o pedaço de metal que ainda carregava desde o avião. O compartimento estava vazio. Nenhum motor, nenhuma chave, nada. Então senti a lancha afundar alguns centímetros. Levantei a cabeça e vi dezenas de ondas pequenas se formando ao redor dela. Como se alguma coisa estivesse nadando em círculos logo abaixo dos meus pés. Saltei de volta para o pier no mesmo instante. A lancha começou a se afastar sozinha, cada vez mais rápido, até desaparecer na escuridão do lago. Fiquei sozinho outra vez. Então ouvi um estalo atrás de mim. Quando virei, a escada de madeira por onde eu tinha descido já não existia mais. No lugar dela havia apenas uma parede de pedra completamente lisa. Comecei a correr pela margem procurando qualquer outra saída. O lago parecia não ter fim. A única luz vinha da fenda no teto, mas ela diminuía a cada minuto. Então ouvi vozes. Eram dezenas delas. Algumas gritavam, outras choravam. Todas repetiam exatamente a mesma frase. Corre. Não consegui identificar de onde vinham. Pareciam ecoar de todos os lados ao mesmo tempo. Continuei correndo até encontrar outra passagem estreita. Entrei sem pensar. Depois de alguns metros, o corredor terminou diante de uma enorme porta de metal. Muito diferente de qualquer coisa que existia naquela ilha. Ela estava entreaberta. Do outro lado dava pra ouvir um gerador funcionando. Respirei aliviado pela primeira vez desde o acidente. Então uma voz saiu de um alto-falante escondido acima da porta. Parabéns, você chegou mais longe do que os outros. Empurrei a porta devagar. Do outro lado não havia soldados, laboratório ou qualquer pessoa armada. Era uma sala de controle completamente abandonada. Monitores quebrados, cadeiras vazias e dezenas de telas mostrando diferentes pontos da ilha. Todas desligadas. Apenas uma continuava funcionando. Ela mostrava exatamente a praia onde meu avião tinha caído. O problema é que o avião ainda estava inteiro. Aproximei o rosto da tela tentando entender. Passageiros desciam normalmente pela escada, pegavam as malas e caminhavam pelo aeroporto como se nada tivesse acontecido. Meu coração gelou. Olhei para a data no canto do monitor. Era o mesmo dia do voo, a mesma hora, a mesma viagem. A tela mostrava um avião que nunca caiu. Então ouvi alguém bater 3 vezes no vidro atrás de mim. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Mas o monitor começou a mudar sozinho. A imagem do aeroporto desapareceu. Agora mostrava outra pessoa acordando entre os destroços de um avião diferente. Ela fazia exatamente os mesmos movimentos que eu tinha feito horas antes. Saía da fuselagem, corria pela praia, encontrava as malas, como se estivesse repetindo minha própria história. Foi quando finalmente entendi. A ilha não prendia pessoas. Ela prendia acidentes. Cada avião, barco ou helicóptero que desaparecia começava tudo de novo pra outra vítima. A gravação nunca terminava. A fuga nunca dava certo. Eu dei um passo pra trás tentando escapar da sala. A porta de metal bateu sozinha atrás de mim. No alto-falante, a mesma voz voltou a falar. Sua substituição acabou de chegar. Todas as telas da sala acenderam ao mesmo tempo. Em cada uma delas havia alguém diferente correndo desesperado pela ilha. Centenas de pessoas, centenas de acidentes, centenas de histórias iguais à minha acontecendo naquele exato momento. Então o monitor à minha frente apagou. A tela ficou completamente preta. Por alguns segundos enxerguei apenas o meu reflexo, até perceber que havia outra pessoa parada atrás de mim, observando a tela junto comigo.